Boa noite a todos. Esse tema é muito amplo, não tem como falar tudo em apenas uma palestra, né, de 50 minutos, 45 minutos. Então, eu selecionei o básico para que quando a gente for estudar ou ouvir falar sobre o tema, a gente já sabe o que significa, o que é a parte básica, né, da transição planetária. Para entender a transição planetária, primeiramente a gente tem que saber que tudo no universo é energia. Se tudo no universo é energia, toda energia tem uma frequência e uma vibração. Então, a transição planetária vai ser baseada nessa regra, né? É isso que é uma transição planetária, é isso que é esse salto quântico, né? É a mudança dessa energia. Então, olha lá, transição planetária. Na escala da evolução dos mundos, nós estamos vivenciando essa fase, que é de mundos de provas e expiação. Então, a energia dessa fase evolutiva que nós estamos é chamado de 3D, né? Terceira dimensão. Ali está marcado, está vendo? Ó, 7,83 Hz. Quer dizer que o nosso mundo tem essa vibração. Essa é a energia que nós estamos vivenciando agora. 7,3 Hz. Então, nesse mundo que nós se encontramos agora, a nossa casa, ela vibra nessa faixa de 7,83 Hz. Então, o que vai acontecer? A gente vai dar um salto quântico. O que significa salto quântico? A energia, a vibração da casa vai mudar. Está vendo lá? 7,83 vai passar para quanto? 50 Hz, não é? Então, vamos pensar assim, vibração. Quanto maior a frequência, não fica mais sutil? Quanto menor a frequência, não fica mais denso? Alguém já ouviu falar de umbral? Qual que é a vibração lá no umbral? Não é mais densa? E lá nos planos, naquelas cidades espirituais, não é mais sutil? Então, a vibração do umbral é uma, não é? E a vibração desses planos espirituais são outros, não é? Um é mais denso, o outro é mais sutil. Então, é essa que vai ser a transformação. É esse que é o salto quântico. Nós vamos mudar a nossa casa de um lugar mais denso para um lugar mais sutil. Então, é isso que eu vou explicar agora, como que vai ocorrer essa transformação. Então, na nossa cabeça tem que estar assim, que tudo é energia. Então, é a energia da nossa casa que vai mudar. Então, lei do progresso. Tudo evolui, não é?
Então, como que era no início? Não era um mundo primitivo? Né? E aí a gente deu um salto quântico e foi para o mundo de provas e expiação. E agora nós vamos para onde? Para o mundo de regeneração, não é? Então não está evoluindo? Então, olha lá, lei do progresso. Então, quando nós fomos criados por Deus, nós éramos o quê? Uma sementinha lá, nômada, tá vendo? Aí essa nômada, ela foi se individualizando, foi evoluindo, passou pelos reinos, até chegar no reino hominal, não é? E ela foi evoluindo, até o que? Ter a percepção de si mesma. Quando ela teve a percepção de si mesma, quando ela recebeu o que? O livre-arbítrio, ela passa a ser o que? Um espírito. Então a nossa caminhada começa nesse ponto. A hora que a gente passa de ser aquela centelha divina para ser um indivíduo. Então naquele momento a gente ganha nosso caderninho, né? Para começar a escrever a nossa história. E a jornada da evolução é a nossa caminhada, que a gente sai do quê? De um espírito, o quê? Simples e ignorante, e vai chegar até onde? Até a plenitude. Não é essa a jornada do ser? Do simples e ignorante até a plenitude. E o que acontece com a nossa casa, onde a gente mora? A mesma coisa, não é? Olha lá, sai de mundo primitivo e vai até o mundo puro, não é? Não é assim? Vocês estão vendo lá? Alguém já ouviu falar da Via Láctea? A Via Láctea é a galáxia que nós moramos, é o nosso endereço. O sistema solar fica localizado na Via Láctea. Certo? Vocês entenderam aí? Vocês estão vendo lá no meio da Via Láctea? Não tem um sol lá dentro, uma luz bem forte? Então, quanto mais próximo da luz, qual que é a energia do planeta? Mais próximo da luz? Mais sutil, né? Quanto mais afastado da luz, menos sutil, mais denso. Então, é o que acontece conosco. O mundo primitivo fica lá na periferia da galáxia. Aí ele vai caminhando, até que ele chegue perto da luz. É isso que eu vou explicar para vocês. Então, olha lá, o que nós somos? O que nós somos? A Joana de Ângeles fala que nós somos o quê? O homem trino. O que é isso, o homem trino? É a somatória do quê? Do espírito, perispírito e corpo físico. Então nós somos essa unidade, né? Do que? Do espírito, do perispírito e do corpo físico. Agora, quem nós somos, não é? É a somatória de toda a nossa caminhada, é toda a nossa bagagem. É isso quem nós somos, né? Eu estou Luiz Francisco, porque estou vivenciando essa reencarnação. Mas quem eu sou? Quem eu sou é a somatória daquele momento que eu ganhei o meu livre-arbítrio até hoje. É toda a história que está escrita onde? É lá, no meu livro da vida. Esse
é quem sou eu. Então, se nós caminhamos até aqui, essa reencarnação é a nossa melhor fase, não é? Da evolução. Porque é a somatória de tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, o que é transição planetária? Transição planetária é essa mudança de vibração. É isso que é transição planetária. É essa transformação, essa mudança de um mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. Olha lá, onde nós estamos? Nós estamos ainda lá no comecinho, lá na periferia, tá vendo? Para chegar lá naquela luz, ainda vai uma caminhada grande, né? A gente saiu lá do finalzinho e já deu um passo, né? Não era mundo primitivo? Já deu um passinho para frente, ó. Olha lá, salto quântico. Isso é da minha época, não sei se vocês conhecem isso aí, ó. Alguém já ouviu falar de LP? Né? Então, olha lá, tá vendo o disco de vinil? Tem 8 faixas, né? Então a gente estava na última faixa. Olha lá o Sol da galáxia. A gente estava na última faixa, lá na periferia, lá no finalzinho da galáxia. Agora a gente deu um salto de um oitavo, né? Olha lá, a gente foi um pouquinho mais para frente. Se nós formos um pouquinho mais para frente, nós vamos receber mais luz, não é? Não vamos? Nós vamos receber mais luz. Quer dizer que nós vamos receber uma energia mais forte. Essa energia mais forte que vai fazer essa transformação. Porque nós estamos recebendo uma carga maior de energia. Então vai mudar de 7,83 para 50, porque a gente vai absorver essa energia, e essa energia que foi absorvida, ela vai desencadear toda essa transformação, toda essa mudança é o resultado de receber essa quantidade maior de energia, porque a gente está mais perto da fonte de energia, né? Olha lá, vocês conseguem enxergar, ó, aquele sol lá? Aquele sol é o sistema solar. Está vendo lá na pontinha, lá na periferia, está vendo aquela bolinha amarela? É o sistema solar, está lá, ó. Sistema solar é onde a gente mora, né? O planeta Terra fica no sistema solar. Então, no movimento de espiral, vai caminhando para onde? Vai caminhando no sentido da onde? Do Sol central da galáxia. Então, ele sai da periferia, do final da galáxia, e nesse movimento de espiral, sempre para frente, né? Vai caminhando o Sol central. E nesse movimento, a gente já chegou um oitavo mais para frente. Olha lá, tá vendo? Né? Um oitavo para frente, olha lá. Aí eu fiz um pouquinho maior para vocês verem, né? Olha lá, o movimento de espiral, os planetinhas em volta do Sol, né? Olha lá, tá vendo? Ó, mundo primitivo, bem na periferia. Mundo puro, bem próximo do Sol central. Então olha quanta energia que recebe
esses mundos mais elevados, né? Olha o tanto de energia. Então a gente está ali já caminhando, né? Era mundo de prova e expiação, agora mundo de regeneração. Então, olha lá, luz é igual a energia. Quanto mais longe, menos energia. Quanto mais perto, mais energia. Se você recebe mais energia, qual que é a sua vibração? É maior, né? Então é mais sutil. Se você recebe menos energia, é mais densa. Então vamos imaginar assim, qual que é o corpo que a gente vai vestir quando está no mundo primitivo? Qual que é o corpo que a gente vai usar? Não é um corpo mais grotesco? E qual que é o corpo que a gente vai usar quando está no mundo mais elevado? Não é um corpo mais sutil? Não vai ficando cada vez mais sutil? Porque o nosso corpo tem que caminhar junto com a mudança da Terra, não é? Senão fica incompatível. Como que você vai ter uma vibração X e vai morar na Terra que é Y? É a mesma coisa que pegar um aparelho 110 e ligar na tomada 220. O que que acontece? Queima, não queima? Né? Então, você também tem que evoluir para poder acompanhar a casa. Então, a transição planetária tem essas duas partes. A casa vai mudar a sua vibração e o ser humano que for habitar essa casa também tem que mudar a sua vibração, senão fica incompatível. Então, relógio cósmico. Como que Deus marca o tempo? Será que ele tem um Rolex? É chique, né? Como que ele marca o tempo? Como que ele sabe que é o tempo? Como que ele sabe? Quando eu era pequeno, assim, apareceu o planeta Halley, né? Então eu fiquei mais de um ano esperando para ver, porque ele aparecia cada 75 anos. Não é uma forma de marcar o tempo? Cada 75 anos a gente vê o planeta Halley, não é isso? Então, esses eventos cósmicos é o que marca o tempo de Deus, né? Vamos supor, um alinhamento dos planetas, um cometa que passa a cada certo tempo. Então é isso que vai marcar os eventos, né? Então é isso que é chamado de relógio cósmico. Olha lá, cometa Halley. Eu fiz, foi a coisa mais linda que eu tomei um binoclinho do meu vizinho. Todo dia eu ficava lá tentando ver, até que eu consegui ver. Foi muito bonito. Você lembra? Foi assim o auge da época, né? Então, agora a gente vai entender esse gráfico aí. Então, vocês estão vendo lá o Sol central lá da galáxia? Vocês conseguem ver o Sol central lá da galáxia? Alguém já ouviu falar das Pleiades? Onde moram nossos amiguinhos pleiadianos, aqueles loirão dos olhos azuis, né? Então, o que acontece? O sistema solar, você lembra que ele anda assim? O que ele faz? Ele orbita as Pleiades. O que significa orbitar as Pleiades? Ele gira em torno das Pleiades, que são
esses 8 sistemas aí, tá vendo? 7, né? O oitavo o nosso agora. Então, cada volta que ele dá nas Pleiades leva 26 mil anos. Então, cada volta que ele dá, olha como que é o relógio cósmico. Cada volta, 26 mil anos. Então, o que acontece? Ela está vendo? Era. Então, o que acontece? É dividido em 12 eras. Cada era marca um tempo, né? Então, é 2.160 anos. Cada era. São 12 eras. Então, o que foi essa mudança que a gente teve? Nós estávamos na era de peixe e passou para a era de aquário. Então, olha lá, ó. Está vendo aquela está escrito lá, ó, era da luz? Você consegue enxergar aqui, ó? Vocês estão vendo aqui? Então ele dá a volta aqui, ó. Tá vendo, ó? Cada volta dessa daqui, 26 mil anos, dividido em 12 eras, né? Tá vendo que nós estamos aqui agora? Tá vendo? Então, ó, o Sol central e o Sol de Alcione. E a gente está aqui agora. Então nós estamos recebendo luz do Sol central e luz de Alcione. O que acontece quando você recebe uma grande quantidade de luz? O que acontece? Não vai mudar a vibração? Então é isso que aconteceu agora. Essa que é a transição planetária. A gente chegou nesse ponto aqui, ó, que está recebendo uma quantidade muito grande de luz do Sol central e uma quantidade muito grande de Alcione. Então a Terra está absorvendo essa luz e está mudando a sua vibração. Ela saiu de 7,83 e vai chegar a 50 Hz. Está vendo aqui, ó? Esse pedacinho todinho aqui, ó, era da luz. 2.160 anos. Era de aquário. É que a gente está vivenciando agora. Então vamos lá, ó. Era de Áries. Quem já ouviu falar de Moisés? Na época de Moisés, era a era de Áries. Aí na época de Jesus, era de peixe. Olha lá, tá vendo? Ali, ó. Também está escrito linha ponte. O que é linha ponte? Para mudar de uma era para outra, essa transição, a natureza não dá salto, dá? Então ela faz uma adaptação. 30 anos antes do último ano, ela começa a fazer essa transição até 10 anos após, né? Então olha lá, a mudança começou em 1982 até 2012, onde o pessoal falava que ia ser o fim do mundo, né? Quem lembra? Que ia ser o fim do mundo em 2012. Não é o fim do mundo, é o fim de uma era. Então, a era de peixes acabou aqui, ó, 2012. Mais 10 anos, 2022. Então, a gente chegou aqui, ó, nesse cinturão que chama cinturão de fóton. Por que chama cinturão de fóton? Porque é um cinturão onde recebe toda essa luz, onde recebe uma incidência maior de luz. Então nós chegamos aqui, ó, em
2022. Então, depende da gente a transição planetária. Se a gente não quiser, ela não vai acontecer. Agora, se você vai estar no mundo de regeneração, aí depende, né? O nosso planeta, ele vai mudar independente da nossa vontade. Por quê? Ele está recebendo essa luz aqui, e essa luz, ele vai fazer a transformação dele. Mas e nós? É justamente isso daí. Chegou a hora dessa escolha. Se você quer permanecer no mundo de prova e expiação, ou quer acompanhar a sua casa, não é? Porque não é Deus que vai falar, não, você tem que ficar aqui. É a sua escolha. Mas não basta só escolher. O que você tem que fazer? A transformação. É chamada do quê? Reforma íntima. Então, quem não fizer a reforma íntima, agora vai conseguir mudar para o mundo de provas, para o mundo de regeneração? Por que não vai? Porque não vai ser incompatível. A sua vibração é uma, a sua vibração vai pertencer ao quê? Ao mundo de prova e expiação. Então você vai ter que morar numa casa que vibre igual a você. Então, ela está vendo? Tem um solzinho aqui, olha lá, está mandando luz para o nosso planeta. Então ele está absorvendo toda essa luz. E essa luz que ele vai absorvendo, que vai proporcionar essa mudança. Olha lá, vocês estão vendo lá, ele estava aqui, né? Agora chegou aqui. Ele está recebendo toda essa luz. Vocês já ouviram falar de ressonância Schumann? Alguém já ouviu falar? Então, o que é ressonância Schumann? Está vendo essa luz aqui, que está indo para lá? Chama flash solar. Até 2018, nossa casa, que chama Terra, ela vibrava 7,83, não mudava, era fixo. Então, a ressonância Schumann, ela mede o quê? O batimento da Terra, a frequência da Terra, quanto que ela está vibrando. Então, até 2018 era fixo, 7,83. Agora está tendo o quê? Está vendo esses brancos aqui? É a oscilação. Quando aqueles flashes solares atingem a Terra, ela absorve mais energia. Então, agora de média dá 20, 30, 25. Então, já está tendo essa mudança. Porque a natureza não dá salto. Não é um dia 7,83 e amanhã, ao que você acordar, vai ser 50 Hz. Por quê? Porque nós, como tudo que existe, precisa de um período, um tempo do quê? De adaptação. Nós temos que nos adaptar a essa nova energia, não é? Então nós estamos vivenciando agora essa mudança dessa energia, e essa mudança é registrada aqui, ressonância Schumann. Então, olha lá, transição planetária, né? É o salto quântico de um lugar mais denso para um lugar mais sutil, de 7,83 Hz para 50 Hz. Então,
vamos lembrar assim, quem não se modificar, quem não aumentar a sua vibração, é 110, né? Não vai ter jeito de ligar na tomada 220, se ligar vai acontecer o quê? Vai queimar. Então qual que é o nosso trabalho agora? A reforma íntima, é essa elevação da nossa frequência. Então vamos imaginar assim, ó, lei da destruição. Explica a destruição natural como uma necessidade para a transformação e renovação dos seres e da matéria. Então está vendo lá, ó, uma casa velha e uma casa nova. Então nós estamos passando por uma reforma, né? Então, a reforma tem que quebrar a parede, às vezes tirar o telhado para pôr outro telhado. Então nós estamos vivendo essa mudança na estrutura da Terra, não é? Então o que acontece quando a Terra está mudando? O que acontece? Olha lá, não é? Esse daqui foi dia 8 agora, tornado lá no Paraná. Ó. Quando que houve tornado no Brasil, né? Olha lá, ó. Tornado lá no Paraná, terremoto hoje lá na Colômbia, 7,4, né? Terremoto na Venezuela. Quer dizer, a Terra, ela está se transformando, ela está fazendo a reforma dela, né? Está quebrando as paredinhas, né? Você chama o que lá? Mudanças geofísicas do planeta. Mas isso daí, o que é isso daí? É natural. Vai destruir o que era velho para o quê? Renovação, para construir o novo. Então tem que destruir o que era velho para construir o novo. Então vai acontecer esses fenômenos que são naturais. A gente tem que ter medo disso? Não, porque ninguém vai estar no lugar errado na hora errada. Ninguém vai passar o que não é necessário, o que não está escrito para você passar. Então, se você tiver que estar num desses eventos naturais, você vai estar. Se não tiver, não vai estar. Então, não tem que ter esse medo, essa preocupação. Olha lá. E está acontecendo só aqui na crosta, essa mudança, essa higienização. O planeta não vai ficar mais sutil, então não tem que arrumar o abismo e o umbral, não tem que reformar lá também, a energia lá também não tem que mudar. Então está acontecendo tanto aqui na crosta, onde a gente vive, quanto em regiões mais densas lá. Limpeza das camadas densas e realocação de espíritos. O que quer dizer isso daí? Quem tem uma condição de estar aqui, vai estar. E quem não tiver, aí vai estar onde? Onde a sua vibração pertence. Porque existe a lei da sintonia. Você vai ser encaminhado para onde você vibra igual. Não é? Deus não é justo? Deus não vai te pôr para sofrer, não vai te pôr no castigo. Você vai estar num lugar que você fica de acordo com a sua vibração. Então, olha lá, era de Aquário, que é a era de Saint Germain, né? Não foi a era de Moisés, depois a era de Jesus, agora é de Saint Germain. O que essa era representa? Então não teve uma reformulação na estrutura física da Terra, né? Então vamos pensar, esse sistema que a gente vive de governo, esse sistema de saúde, esse sistema de educação,
já não estão falidos? Então, chega o fim desse sistema e tem que reconstruir um novo sistema, não é? Porque o ser humano vai mudar a sua forma de pensar, vai ser um mundo melhor. No mundo de provas e expiação, qual que é a prevalência? A prevalência é do mal, não é? E no mundo de regeneração, qual que é a prevalência? A prevalência é do bem. Então não existe mal? Existe, mas em uma menor quantidade. A prevalência é do bem. Então vai ser um lugar mais tranquilo para a gente trabalhar o nosso íntimo. Então vai ser uma era dourada. O que é a era dourada? É da justiça e progresso. Existe progresso sem justiça? Então agora nós vamos adentrar em qual era? Qual que é a mudança que vai acontecer agora? Primeiro, a justiça. Então, o que nós estamos vivenciando agora? Isso aqui, faz de conta que é João evangelista, né? O apóstolo João. Ele está lá na ilha de Patmos. E ele recebeu de Jesus o quê? Apocalipse. Então, o que significa o Apocalipse? É a revelação. Então, não é o que nós estamos vivendo agora? Tudo não está às claras? Tudo não está sendo mostrado? Tudo não está bem nítido? Por que precisa estar bem nítido nesse momento? Para você escolher. Não foi o que ela falou? Chegou a hora da escolha? Então, você precisa o quê? Escolher. Mas você vai falar, eu não sabia. Olha lá. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. É isso que está acontecendo agora. Tudo está às claras, que é para a gente escolher qual caminho quer seguir. Não dá mais tempo de ficar em cima do muro. Então, a primeira parte é a revelação. E o Armagedon, né? No Apocalipse, o que é? Essa batalha que nós estamos vivendo agora, a batalha entre o bem e o mal, entre a luz e a sombra, não é isso? Não vivemos isso dentro de cada um de nós, no mundo aí de fora? Não está essa batalha? Né? Esse é o Armagedon, a batalha final. E o que é o juízo final? O que é o juízo final? Vamos lembrar que tudo é energia. Toda energia tem uma frequência. Tem uma frequência, tem uma vibração, não é? Então, quem você é, o que ele faz? Ele vibra. Cada um tem a sua vibração particular. Porque é a somatória de toda a caminhada. Representa quem você é. Não tem jeito de esconder isso. Então é isso que é o juízo final. É a sua assinatura vibracional. Então você vai para onde você vibra igual, pela lei da sintonia. Então vai ser o que? A separação do joio e do trigo. Juízo final é a sua assinatura vibracional. Então, quem não tiver mais condição de habitar a terra, para onde que ele vai?
no planeta que a sua vibração seja de acordo. Quem já leu o livro Exilados de Capela? É a mesma coisa, não foram exilados de Capela? Porque lá passou pelo quê? Pela transição planetária. Porque vocês acham que acontece só aqui na Terra? Nesse planetinha minúsculo, no final da galáxia? Não é a lei de Deus, não é para todos? Então todos os planetas passam pelo mesmo processo. Todo ser passa pelo mesmo processo. Olha lá, exilados da Terra. Quem são os exilados da Terra? São aqueles que a sua assinatura vibracional não condiz com a nova vibração da Terra. Olha lá, a nova Terra. Então, se você não está de acordo com essa vibração, você vai morar no lugar que você esteja de acordo. Olha lá, quando? É a pergunta que eu mais escuto. Quando que vai acontecer? No tempo de Deus. Então, a transição planetária já começou, ela está marcada para ocorrer 300 anos. A natureza não dá salto, né? Então, ela começou quando? 1757. 100 anos antes do quê? O que é 1857? Alguém sabe essa data? O Livro dos Espíritos, né? O Espiritismo. Então começou 100 anos antes do Espiritismo. Aí quando chegou em 2012, ela fez, né? Mudou de era aqui, ó. Foi? Saiu da era de peixe e passou para a era de aquário. E aqui, ó, 2030. Essa data que mais importa para a gente. O que é essa data 2030? É que agora nós estamos vivenciando, vamos supor, o olho do furacão. A parte mais pesada dessa mudança. Né? Porque tem que trocar toda essa estrutura que nos governa, toda essa estrutura de saúde, tudo isso que nos governa, toda essa parte mais grosseira da transformação, eles falam que vai ocorrer até 2030. Aí de 2030 até 2057 vai ser a preparação para estar construindo o quê? Um mundo de regeneração. Então essa mudança de quando vai ser o mundo de regeneração, ninguém sabe, né? Mas está encaminhando, não é? Está encaminhando. Olha lá, a natureza não dá salto. Está vendo aqui, ó? Tempo é o nosso maior tesouro. Então nós temos que nos perguntar agora, como estamos gastando o nosso tempo? É o momento da gente direcionar as nossas energias para coisas que nos tragam retorno, para coisas que nos tragam melhoria, para as coisas que nos proporcionam essa transformação, porque o tempo agora está curto, tá? Olha lá, última oportunidade. Olha a importância dessa reencarnação. Nós estamos vivenciando a reencarnação da mudança, não é? Nós recebemos essa graça de estarmos reencarnados neste momento dessa transformação. E o que nós recebemos? Essa oportunidade, não é? Do que? De transformarmos, de melhorar, de conseguir atingir o que? A vibração necessária para morar no mundo de regeneração, né? Eu chamo de bilhete dourado, ó. Então, para a gente pegar esse bilhete dourado, somente através da
reforma íntima. Então agora é a hora do despertar espiritual e trabalhar na nossa mudança. Olha lá, reforma íntima. Então, ó, nós somos um copo, tá bem, né? Então a gente vai limpando esse copinho, vai limpando até que chega uma água cristalina. É isso daí, é trabalhar o nosso íntimo, fazer essa limpeza, essa depuração. Olha lá, reforma íntima. Então qual que é a primeira parte? Ó, autoanálise, primeiro passo. Como você vai limpar a água se você não sabe qual que é a composição da água? Então primeiro você tem que descobrir qual que é essa composição aqui. Olha lá, individuação, que é a transformação, que é a reforma íntima. Então você vai descobrir, vai trabalhar e vai ficar sendo que um copo de água cristalina. Olha lá. Novo homem. É esse novo homem que vai habitar o mundo de regeneração. A relação de sincronia. Para o ser continuar habitando o planeta em seu novo estado, olha lá, qual que é o novo estado? 50 Hz. É necessário haver o quê? Compatibilidade. Não dá para ligar 110 em 220. Então a gente tem que se transformar em 220. Ajuste de frequência. À medida que o planeta eleva a sua vibração e fica mais sutil, o ser precisa elevar a sua própria frequência interna para ficar mais sutil também. Gerando o quê? Olha lá. Você tem que trabalhar o quê? Os seus pensamentos, suas emoções, o seu padrão vibracional para não gerar incompatibilidade genética. Gente, como o assunto é muito grande, eu conversei com o Felipe e ele me convidou para ir sexta-feira. Vai ter aquela live de sexta-feira que fala sobre transição planetária, e aí eu vou responder pergunta lá, né? E que tem muitas coisas que não dá prazo de falar. Então sexta-feira eu vou estar à disposição de vocês para falar de outros assuntos, né? O que é a expansão da consciência e qualquer outro assunto que vocês queiram, né? Então olha lá, o amor é a solução para todos os problemas. Desculpa pela demora e muito obrigado pela paciência.